Muito bem, amigos do canal Flamengo Sem Limites, estamos de volta e para falar de uma rivalidade que cresce a cada dia no Brasil. Não é segredo para ninguém que o Flamengo já não encontra rivais no Rio de Janeiro. O Fluminense ainda é um clube que dá um pouquinho de trabalho para o Flamengo nos certames regionais. Mas o Flamengo começa a desenvolver uma rivalidade com outros clubes do país. Já existia, só que isso vem se acentuando. E o nosso amigo Eduardo de Souza já está aqui com a gente para falar dessa rivalidade que cresceu muito recentemente. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. E aí, Eduardo, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Bom dia, boa tarde, e boa continua noite. Sem copinha e copinha e sem mundial. Apesar de ter ganho a Copa do Brasil, já tem um encontro marcado com o Flamengo para o dia 11 de abril na Supercopa do Brasil. Vamos saber quem de fato é o clube de 2020. Se é o Flamengo que ganhou estadual, brasileiro, Supercopa e Recopa em 2020, ou se é o Palmeiras que ganhou Copa do Brasil, Libertadores e o estadual. E aí, qual foi o clube de 2020? Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações rubro-negras a todas e todos. Olha, rapaz, é uma discussão que eu já estava até preparado para hoje, segunda-feira, assistir às mesas redondas, os programas de debate, já esperando esse comparativo, né, cara? É fato, né? Se o Palmeiras vencesse a Copa do Brasil, iria começar essa especulação, inclusive, de que o time do Palmeiras, esse time do Palmeiras é superior ao do Flamengo de 2019. Ainda tem essa discussão. Ainda tem essa discussão aí que os caras estão querendo levantar. Primeiro, sem clubismo. Eu sei que é difícil, mas sem clubismo. O Flamengo de 2019 está anos-luz à frente desse Palmeiras de 2020. Anos-luz à frente. Não só pelo aspecto de conquista, porque o Flamengo de 2019, vale a pena lembrar, ele emendou 2019 com outros 2 títulos logo de cara em 2020, né, que conta para essa temporada atual. Isso. Então ele ganhou, em 2019, ele ganhou Carioca, ele ganhou, na época do Abel ainda no Carioca, ganhou Carioca, ganhou Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. No ano seguinte, 2020, ele já emenda com a Supercopa do Brasil, em cima do Atlético Paranaense, a Recopa Sul-Americana, diante do Independente Del Valle, no Maracanã. E outra coisa, foi o primeiro título internacional do Flamengo conquistado dentro do Maracanã. E logo em seguida vem o Campeonato Carioca de novo, 2020. E a gente fecha a temporada 2020 com o Campeonato Brasileiro, correto? Não é isso? Exatamente. Eu tô até fazendo uma... Vai, continua. Só que a análise, ela não tem que ser somente em números de título. É em desempenho de futebol, cara. E aquele Flamengo de 2019, sinto muito, torcedor palmeirense, mas o Palmeiras não chega nem perto. Não chega nem perto de desempenho. Nem o próprio Flamengo de 2020 chegou perto daquele Flamengo de 2019. Então, nenhum clube dessa década chegou perto, né? Exatamente. Então, assim, desempenho, me desculpe, mas não tem como. Não tem jeito. Eu estou fazendo um comparativo aqui desde quando os 2 times eles começaram a se reestruturar. O Palmeiras ali a partir de 2014, né, com a chegada do Paulo Nobre, quando o Paulo Nobre assume o time, começa a botar dinheiro dele no time, com empréstimos a juros quase zero. E o Flamengo, a partir de 2013, o primeiro ano da gestão do Bandeiras de Melo, eu fiz um comparativo aqui, entre 2013 e 2020, o Flamengo ganhou 4 estaduais, 2014, 2017, 2019 e 2020. O Palmeiras ganhou o de 2020. O Flamengo ganhou uma Copa do Brasil em 2013. O Palmeiras ganhou 2 em 2015 e essa de ontem em 2020. Isso. Cada um ganhou 2 brasileiros, Palmeiras em 16 e 18, Flamengo em 19 e 20. O Flamengo ganhou a Supercopa e a Recopa e cada um ganhou uma Libertadores, o Flamengo em 19 e o Palmeiras de 20. Vai ser um grande tira-teima, não só para a torcida que já está contando os dias para esse jogo chegar,
mas também para os analistas, né, que às vezes olham só o resultado e não prestam muita atenção nesses dados. Exatamente. Esse confronto marcado aí já para o dia 11 de abril, a primeira grande decisão aí para o Flamengo, né, encarar o atual campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, e Flamengo, atual bicampeão brasileiro. Os dois aí vão se enfrentar dia 11 e vai ser tem tudo para ser um jogaço, né, cara? Tem tudo para ser um jogaço. É um jogo único, lá em Brasília, disputado lá em Brasília, no estádio lá da Já definiu se vai ser lá? É, em Brasília. Eu vi que não estava definido ainda. Tem que ver essa questão da pandemia também, não sei como é que vai ficar. Não, o Brasil tá uma bagunça danada, tem isso aí. Sem vacina, a gente começar a falar disso sem governo. A gente muda o foco do canal e a gente até chora se deixar. Tem que fazer outro vídeo chamado Brasília Sem Limites, né? Uma coisa é certa, as duas diretorias vão ficar felizes, porque vão estar perto do presidente delas, né? Isso é fato. Elas vão ficar bem felizes. Mas voltando para o assunto campo, realmente tem tudo para ser um grande jogo, né? E assim, são duas propostas de jogo totalmente distintas. Porque o Flamengo é um time que se propõe, né, a jogar, né, a atacar o adversário, posse de bola, transição rápida, e o Palmeiras é o famoso time reativo, né? Joga fechadinho para estocar no contra-ataque, com os jogadores de velocidade. Foi assim que o Palmeiras jogou essa temporada e agora. Todinho. E o Flamengo ainda se reconstruindo nas mãos do Rogério Ceni, né? Tem esse ponto de interrogação também. Será que o Rogério vai conseguir dar um padrão melhor de jogo para esse time do Flamengo? Tomara que sim. Mas realmente é um jogo que vai botar à prova esse talento aí que tanto é enaltecido do Rogério Ceni. Depois do péssimo jogo contra o São Paulo, a última rodada do Campeonato Brasileiro, que garantiu o 8º título brasileiro do Flamengo no campo, não é no fax da FIFA, não, exatamente, da CBF, a gente fica com uma certa expectativa para ver o Flamengo enfrentar o Palmeiras, porque o Flamengo vem ganhando do Palmeiras, vem bem contra o Palmeiras nos últimos tempos, né? Isso. Ou empata ou vence, raramente perde. E assim, o Palmeiras vem com a pompa de ser o campeão da Libertadores, ser o campeão da Copa do Brasil, e o Flamengo meio que foi campeão brasileiro. Tem gente que fala que foi acidentalmente. Uhum. Eu discordo disso, né? Eu acho que o Flamengo ele foi competente quando tinha que ser. Ele acabou fazendo os pontos que ele tinha que fazer no final do campeonato e conquistou o Campeonato Brasileiro, especialmente quando ganhou do Internacional no Maracanã. Ele se deu ao direito de poder perder para o São Paulo no Morumbi, porque já era o líder desde que o Inter não vencesse o Corinthians. Mas enfim. Vence o campeonato quem faz mais pontos lá na última rodada, né? É isso, né? Sim, exatamente. E esse Flamengo e Palmeiras, o estilo de jogo do Palmeiras é um estilo de jogo que eu não gosto. Porque é um estilo de jogo que me lembra muito o Grêmio dos anos 80, dos anos 90, né? Aquele Grêmio do Filipão, Parreira, Abel, assim, a galera que fica atrás jogando por uma bola para tentar ganhar o jogo de 1-0. Isso aí o Flamengo vai ter que tomar muito cuidado, né? A gente vai falar mais do jogo quando estiver mais próximo, já tiver mais ou menos a escalação, quem vai para o jogo, quem não vai. Vamos falar um pouquinho aqui, esse domínio recente que eu citei, eu falei de vários títulos aqui que os dois ganharam tudo. Em 2020 os dois ganharam tudo, né? No Brasil, todos os campeonatos que os dois disputaram, ou foi campeão um ou foi campeão outro. Eles só não ganharam porque eles não disputaram, como foi o caso da Copa Sul-Americana e dos estaduais de outros estados, obviamente, né? Essa rivalidade gerada pelo domínio de Flamengo e Palmeiras vem crescendo cada vez mais, a ponto do Gabigol, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, cantar musiquinha no microfone, e aquela zoação, e aquele negócio todo. Isso também está lá na garganta dos palmeirenses. Esse domínio foi gerado pela estrutura que os dois times proporcionaram aos jogadores nesses últimos anos? Com certeza, né, cara? A questão financeira pesa muito, né? Pesa muito nisso. E o Palmeiras, de certa forma, tentou espelhar o Flamengo de 2019. Né? Tentou espelhar o Flamengo. Ou seja,
investir, para tentar jogar melhor, jogar bonito, aquela coisa toda. Só que começou errado, né? Foi no Luxemburgo, já começou errado. Quando viu que fez a cagada... O projeto foi errado. Quando viu que fez a cagada, aí, opa, vamos mudar, e foi atrás de quem? De um português. Só que esse português não tem nada a ver com aquele português que estava no Flamengo. São estilos de jogo, são propostas de jogo totalmente diferentes, como você disse. E essa questão da rivalidade, ela vem crescendo muito exatamente por conta desse poder de disputar vários campeonatos. Que as duas equipes... Domínio. O domínio, exatamente. Isso aí. E, assim, provocações de um lado, provocações de outro. Né? O Palmeiras, historicamente, ele é um time que tem uma torcida que é chamada de torcida irmã do maior rival do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, que é o Vasco da Gama. Então, tudo isso alimenta essa questão dessa rivalidade. Além das disputas nas competições, ainda tem essa parte do bastidor entre diretoria com diretoria, torcida com torcida, né? E isso vai aflorando cada vez mais a ponto de os dois aí terem dominado os campeonatos que disputaram, né? O Flamengo ganhando Carioca, Brasileiro, Supercopa, Recopa, o Palmeiras ganhando Paulista, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Então tem tudo para ser um jogão, realmente, cada um dentro do seu estilo, né? Dentro do seu estilo de jogo. Eu acho que dependendo do ritmo que o Flamengo voltar de férias, o jogo em 11 de abril, o Flamengo vai ter mais ou menos um mês para se preparar para esse jogo. O elenco principal se representa na próxima segunda-feira, dia 15 de março. Então, de 15 de março a 11 de abril são 27 dias, mais ou menos. Dá tempo de entrar em forma, dá tempo de treinar bastante, dá tempo de deixar a molecada jogando o estadual e jogar com o elenco principal só os jogos principais. Tipo, o Fluminense não vai dar, mas tem o Botafogo no final do mês. 23. Entendeu? Assim, é uma coisa que o Rogério Ceni pode trabalhar bem. E esse jogo, a gente estava falando, eu estava lendo mais cedo que ele não tem local confirmado ainda, mas provavelmente vai ser em Brasília, como foi ano passado, para ficar num local neutro. Brasília que foi palco de uma mudança de jogo polêmica, né, entre o Flamengo e o Palmeiras aí no campeonato, acho que de 2018, não foi? Foi, isso aí, exatamente. Teve essa questão aí também. Eu estou falando, as disputas dos bastidores, né, cara, elas são intensas também por conta dessa rivalidade, né? Um quer mostrar para o outro que tem um poder econômico financeiro maior, aí eu acho desigual, porque você tem uma empresa que está bancando o clube ali mais efetivamente, com outros objetivos que não são somente os objetivos esportivos dentro de campo. Exatamente. Tem uma questão política dentro do próprio clube ali, né? A gente sabe muito bem como que acontece, o que essa empresa tem, a sua dona, o que ela pretende ser dentro do clube. Mas aí também a gente não vai entrar nesse campo da especulação, porque seria também errado a gente fazer isso. Mas a gente sabe como é que funciona. Hoje a gente está falando mais da rivalidade, né? Daqui até o dia 11 de abril, a gente vai ter bastante tempo ainda para falar do jogo em si. Bastante coisa. O projeto do Flamengo, ele é um projeto mais sólido, né? Porque o Flamengo ele se sustenta com recursos próprios. Como você disse, o Palmeiras tem um investimento da patrocinadora. E se a patrocinadora brigar por uma questão política e for embora do clube amanhã, obviamente o Palmeiras não vai manter o patamar, para usar uma palavra tão rubro-negra da moda, né? O Palmeiras não vai manter o patamar que ele tem hoje. Na minha opinião, ele continua brigando por títulos, vai continuar chegando, só que com um pé um pouco mais levantado, assim, não tão forte, não com essa perspectiva de domínio que se aponta no horizonte. Porque a tendência, essa distância entre Flamengo e Palmeiras, aumentar cada vez mais em relação a outros clubes do Brasil, não é? Exatamente. Esse é o X da questão, né? Será que ambos os clubes aí vão continuar mantendo o pique da remada? A gente tem que tomar muito cuidado realmente, porque falando mais de Flamengo, né? O Flamengo não tem um mecenas, né? O Flamengo não tem alguém que vai ali e assina o cheque para ele, assim como tem outros clubes, como o Palmeiras, Atlético Mineiro, etc e tal. Então o Flamengo... Mas por andar sozinho,
por andar sozinho, parece ser um projeto mais sólido. Exatamente. É mais pé no chão, na verdade é essa. Tanto é que o Marcos Braz deu entrevista essa semana agora que passou por o Mauro César Pereira e também já tinha dado uma entrevista da ESPN Brasil falando exatamente sobre isso. O Flamengo ele vai investir, mas não como investiu nas outras temporadas. Porque hoje Sim. O perfil é outro, né? A gente está vivendo uma pandemia, né? Ele até achei interessante, ele fala sobre a questão da vacina várias vezes nas entrevistas dele, me chamou a atenção isso. E realmente vai investir, mas vai investir em questões pontuais. Aquele dinheiro que gastou lá atrás para trazer determinados jogadores, acho que o clube não vai ter mais esse poder financeiro tão grande assim. E faz todo sentido. Está arrecadando menos, tem que gastar menos. A gestão equilibrada, ao meu ver, tem que ser assim. Eu concordo. Como a arrecadação caiu, especialmente por conta da falta de bilheteria e por conta do sócio-torcedor, a projeção de arrecadação do Flamengo é menor. Então, assim, no mais, o elenco do Flamengo é muito bom. O time está pronto. Porém, você precisa fazer uma ou outra reposição pontual, especialmente no time reserva, né, para que a mudança do titular para o reserva não mude tanto o nível técnico do jogo. Mas, mais ou menos isso aí. Assim, o Flamengo ele tem um excelente elenco, é o melhor elenco do país, queiram os outros ou não, ainda é, e eu acho que vai continuar sendo por um bom tempo ainda. O que você falou, que me chama a atenção do pé no chão, é a questão da eleição, né? Esse ano é um ano eleitoral, então todo cuidado é pouco. Eu vi essa entrevista que você falou do Marcos Braz para o Mauro César Pereira, e ele falou de questões eleitorais, assim, pode ser que tenha um racha nessa atual diretoria em relação à eleição de dezembro, vamos ver. Independente de quem assuma o Flamengo, é bom que ele tenha na cabeça que o projeto é de longo prazo, já está estruturado, já está andando, o Flamengo se sustenta, briga por títulos e que é só fazer o feijão com arroz que a coisa melhora. Exatamente, isso aí. Dívida o clube ainda tem, só que é uma dívida pagável, foi renegociado. Então, é como você vai financiar uma casa, por exemplo. Você vai programar a prestação que você vai pagar de acordo com o seu salário, com aquilo que você arrecada. O Flamengo faz isso. O Flamengo tem uma dívida a ser paga e faz as projeções dentro de um determinado orçamento para pagar essa dívida e manter um clube ainda competitivo, um time competitivo. É simples. É matemático, né? Não tem muito o que parar para pensar, né? Se você ganha X, de caixa. Você ganha X, você não pode gastar 2X. É isso. Maravilha, então. Falamos um pouquinho aqui sobre o domínio de Flamengo e Palmeiras nas últimas temporadas, a rivalidade que aumentou muito nos últimos anos. Eu me lembro do jogo do Zé Ricardo em 2016, Flamengo e Palmeiras, o Flamengo brigando pelo título, aquele empate lá, o Flamengo ganhava de 1-0, o Palmeiras pressionando, conseguiu empatar com o gol do Dudu lá no Allianz, em São Paulo. Um jogo que, se o Flamengo ganhasse, o Flamengo acho que assumiria a liderança do campeonato. E como o jogo terminou em empate, o Flamengo desanimou e dali para frente não conseguiu mais brigar pelo título. Então, assim, desde já de 2016, essa rivalidade vem aumentando, as provocações de lado a lado vem aumentando, e agora tem esse jogaço dia 11 de abril, que é a final, a decisão da Supercopa do Brasil. E vamos ver no que vai dar, né? Ansioso já para esse jogo? Com certeza, sempre. Sempre. Vamos ver o que vai rolar, né, cara? Vamos ver. Eu acho que o Flamengo vai entrar bem. Eu também tenho essa impressão. Ficamos por aqui, então. Falamos um pouquinho aqui de Flamengo e Palmeiras. Vamos voltar a esse assunto falando mais especificamente do jogo, mais perto da partida. E voltamos aí a qualquer momento com mais vídeos aqui no Flamengo Sem Limite. Tá certo, Eduardo? Valeu, galera. Um abraço, saudações. Um abraço, Vicente. Maravilha, então. Até mais, galera. Tchau, tchau.